Os Orecards estão vindo. Os Orecards estão quase aqui. Agora vai ser isso. Agora vai ser isso. Nome. A Liga da Justiça Sombria não é sombria apenas no nome, porque nós testemunhamos várias situações como, por exemplo, possessão, mutações, automutilação, criaturas grotescas, porque o roteirista disso, que produz essas HQs com esse estilo mais sombrio, mais gore, é ninguém nada menos que o James Tynion, que ele fez vários tipos de HQs com uma pegada mais sombria, que nós podemos citar como, por exemplo, Something's Killing the Children, The Nice House on the Lake e Blue Book. Acho que é a última que ele lançou. Que é a última que ele lançou. E é claro que na DC Comics ele não ia deixar isso passar abatido. Em Liga da Justiça Sombria de 2018, Fate, o Mago Supremo, ou Feiticeiro Supremo, um dos, revela que há muito tempo, no que ele chama de Aurora do Homem, a humanidade, os filósofos, os maiores magos buscavam conhecimento. E eles encontraram um poder mágico incomensurável. Sendo assim, eles aprenderam a utilizar esse poder através de condições. Sendo assim, o que nós chamamos de Lordes da Ordem escreveram regras para a magia. E dentre essas regras, dentre esses métodos para conter esse poder, eles utilizaram artefatos, desde varinhas mágicas, caldeirões, elmos, etc. Só que o buraco está muito mais embaixo, porque na mesma HQ, quer dizer, no mesmo título, o pai de Zatanna, que é o Mago Supremo da geração anterior, que chama Giovanni Zatara, ele revela que o motivo dessas condições que os magos utilizam é, na verdade, uma maneira de cobrir, de passar um pano para que eles, ele usa esse termo, eles não localizem os magos. Mas o que são eles? Eles têm vários nomes, desde o abismo, o mundo sombrio e a grande escuridão. A grande escuridão no universo de si, eu já falei dela aqui no vídeo anterior da Zatanna, mas vou recapitular. Ela veio antes da luz, do que chamamos de Overvoid. Mas inicialmente, vamos voltar bastante aqui, a luz e a escuridão eram a mesma coisa. Acontece que em um momento, a escuridão, o nada e tudo, criou consciência de si mesmo. E assim, ele se dividiu entre consciência, que é a luz, e o inconsciente, que é a grande besta. E com isso começou um empurra e puxa. Ambos entraram em conflito, o consciente e o inconsciente. Sendo assim, houve uma ruptura. Em um dado momento, a luz, a fonte, estabeleceu que criaturas chamadas celestiais, criadas pela mesma, encarregando elas de criar a sua própria realidade, que no caso é o multiverso. Quando esses celestiais, chamados de mãos, criassem o multiverso, eles retornariam para o que chamamos de a fonte. Mas a celestial que criou o multiverso de si, chamado Perpétua, ela se rebelou. Ela quis continuar, começou a fazer experiências, ela não quis seguir a sua função. Sendo assim, ela foi banida pela própria presença. Na verdade, ela mandou o Cosmic Raptor, alguma coisa assim. Ela foi punida e trancafiada no que chamamos de a Muralha da Fonte. Sendo assim, o multiverso foi refeito. Mas dessa vez não foi um celestial que criou esse multiverso. Esse multiverso foi criado da extensão da própria luz, da própria presença. Sendo assim, uma luz irradiante passou pelo vazio e o universo começou a se formar. Não um universo, vários universos. Durante essa criação, essa luz divina se personificou em uma mulher, que mais tarde seria chamada de Echo.
Hecate não só representa a magia, a criação, o universo, mas ela também representa o inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo, segundo a teoria de Carl Jung, é como se fosse uma camada da psique humana. Led me then to the hypothesis that there is an impersonal stratum in our psyche. And porém, nessa camada, todos compartilham aspectos arquetípicos, como símbolos, imagens, que são comuns em todas as culturas e que têm uma influência poderosa em nossas vidas. Dentre esses arquetipos que vivem no inconsciente coletivo, existe o arquetipo chamado sombra, que é aquele que a humanidade ou as criaturas tentam reprimir. Ele não é necessariamente ruim, ele é tudo aquilo que a gente reprime, que a gente enxerga como repulsivo, aquilo que a gente... ou pode ser os seus desejos reprimidos e etc. Esse arquetipo chamado sombra, ele é atrelado para algumas pessoas que têm a paralisia do sono, atrelam um pouco esse conceito de Jung. A paralisia do sono é um fenômeno que faz com que a pessoa fique entre um estado de sonho e realidade. Assim, em uma terceira dimensão. Assim, o cérebro dela acorda, ela fica acordada, mas o corpo dela fica totalmente assim dormente. Então ela não sente o corpo. Então tá tudo dormindo e ela não tem, naquele exato momento, controle do corpo. Ela tenta acordar, mas o corpo ainda tá dormindo e pesado. Porque o corpo fica extremamente pesado na hora que você entra no sono REM, que é o sono mais profundo que tem. Então a pessoa, ela se sente paralisada. E é aí que costuma entrar a psique que coloca os pesadelos, você vê coisas, você tem visão de, por exemplo, dessa coisa maravilhosa, como aniversário, entendeu? Então você só tem coisas bizarras, sensações bizarras. That day I was so tired and I was just sleeping alone. And then suddenly I just heard someone like bang the wardrobe. Yeah, it's like that. And I was like, and I wanted to see it, but I couldn't open my eyes. I couldn't move or anything. So you were I was just like paralyzed, so to speak, right? yeah. Gente, muitas vezes são pesadelos que você tem, que você não entende que você tem, mas está ali no seu Tá lá no subconsciente. fundo, E aí ele é despertado durante o seu sono. Só que quando você está dormindo, que no caso você está tendo a paralisia do sono, ele fica mais ativo, porque aquela parte ainda está ativa. Por mais que você esteja acordado, o seu subconsciente está ali provocando as imagens na sua cabeça, entendeu? Por isso que você fica aterrorizado. Os Othercards estão vindo. Que horror. E dentre esse fenômeno, né, que é a paralisia do sono, algumas pessoas tentam atrelar a Jung inserindo essas sombras, falando que o que a gente está vendo, na verdade, é uma manifestação dessas sombras, que é aquilo que a gente está reprimindo. E essa sombra, inclusive, eles dividem elas como se fosse uma categoria, sabe? E dentre esses arquetipos temos, eu acho que 4 sombras, que no caso são, primeiro, a sombra Animus, que são aspectos masculinos reprimidos, a sombra do Anima, que são aspectos femininos reprimidos, e a sombra do poder, que representa a dominação e controle. E também tem a sombra da vulnerabilidade. Essas sombras vivem no inconsciente coletivo. Todo mundo tem uma parte que é Animus e outra parte que eu esqueci agora o nome que é. Anima. Então, nós temos esses dois lados. E alguma hora, algum momento da vida, esse lado vai ter que exaltar, assim, se exalar, né, ficar mais à vista, aparente e tal. Porque você tem que mostrar esse lado, em algum momento da sua vida ele vai aparecer. Por mais que alguém reprima aquilo é inconsciente. Então vai ter que se despertar de alguma forma na sua vida. Nós temos até algumas séries que isso aparenta, mas que a gente não vai entrar nesse assunto. Mas que isso mostra que por mais que a pessoa tenha um lado extremamente masculino, ela vai ter um lado feminino que é reprimido, mas vai ter que transparecer de alguma forma e a pessoa não dá conta de controlar aquilo. Então se exalta de outra forma. É exatamente isso que Hecate, quando ela estava, a luz se personificou como uma mulher, fez. Porque considerando que Hecate
a representação do inconsciente coletivo, ela, como eu falei, ela não é só a criação, ela é o inconsciente coletivo também, é de se esperar que ela teria sua própria sombra. Ela tentou reprimir o seu ânimo, arrancando ele, sabe, e projetando como o outro. Então ela foi basicamente criada com todo um estudo psicológico por trás, porque se ela criou um outro que é sua sombra, o que ela tá criando não é o outro, ela mesma, é a sombra dela, é a sombra dela refletindo, ou seja, é a forma dela exalar aquilo, sabe, sobressair aquilo. Que lembra da Perpétua, que é a celestial lá que fez o primeiro multiverso, quando o universo, porque eram vários, né, se formando, ela criava vários, quando o universo era considerado falho, o que fazia? Jogava por baixo do tapete, nesse vácuo. Então, Hecate aproveitou que já existia esse vácuo onde os universos falhos estavam sendo jogados e jogou a sombra dela lá. Só que o que ela não contava é que essa sombra iria proliferar. E assim nasceu os other kinds, né? É outra espécie, por quê? Porque other, em inglês, significa outros. E kind, não necessariamente por exemplo, gentil, que todo mundo fala, ele é uma pessoa gentil, mas também se refere a tipo. Então é um tipo, é kind of people. Então é other kinds, ou os outros tipos de espécie, as outras pessoas. Os outros. E essa sombra personificou nessas criaturas. Com o passar do tempo na DC, correram vários arcos, crise. Arco crise é que envolve a destruição do universo e toda aquela coisa, para quem acompanha a DC sabe. Ou até mesmo o abuso dos magos utilizando a magia, sabe, de maneira irresponsável, enfraqueceu as barreiras. Então, o Lorde da Ordem Nabu, ele tomou uma medida completamente insana, que é fazer o último rombo na barreira, deixando claro que quando Hecate arrancou a sombra dela e jogou nesse vácuo, ela trancafiou ela lá. Ela criou uma barreira entre os multiversos, entre o multiverso sombrio e o multiverso dela, né? Que é o regular, pode-se dizer assim. Só que o Fate, como já estava... Fate não, Nabu. Como as barreiras já estavam enfraquecidas, ele não via mais esperança. Então o que ele falou, devora todo mundo e depois a gente refaz. Então ele abriu um rombo nessa barreira de Hecate. E assim, os outros passaram por ela. Só que acontece que os outros, como são criaturas abstratas, como a Cris falou aqui, né, que pode ser múltiplas interpretações, porque é tudo aquilo que a gente reprime, o ânima, o ânimos, etc., eles precisavam tomar formas. E essas formas que eles utilizavam, físicas, para caminhar pelo multiverso, distorcida. E além disso, eles estavam apodrecendo, utilizando o vermelho do multiverso sombrio. O que eu quis dizer com isso? Tanto o multiverso de Hecate quanto o sombrio tem um parlamento chamado vermelho, que é uma espécie de elemento que domina, cuida da carne. Só que eles utilizaram o vermelho para possuir a carne do multiverso de Hecate e essa carne não conseguiu se adaptar a eles. Então eu consumi o vermelho para poder acontecer toda essa mutação? Sim, você é uma mutação de um vermelho extradimensional. Praticamente você é um apodrecimento de outra dimensão. Você está sendo possuída por criaturas de outra dimensão. E o seu corpo não está se adaptando. Então tá correndo isso aqui, entendeu? Porque os outros é tudo aquilo que a gente julga como nojento, diferente, bizarro. É nós mesmos, porque não tem ninguém externamente te julgando, mas é você se julgando com os olhares. Sim, é aquilo que a gente enxerga como repulsivo. Sendo assim, os outros vão se manifestar de maneira que nós julgamos como repulsivo, que é um rosto considerado disforme, essas perebas e etc. Esse zóio aqui chorando um líquido preto, não sabe de onde.
E dentre esses, os outros, ou como a Cris falou que é o certo, que é a outra espécie, temos 4 que se destacaram. Esses 4 podem ser encontrados nos arquivos secretos da Liga Sombria. Esses 4 foram nomeados como: o primeiro se chama a sopa, o segundo se chama o conjunto, o terceiro se chama prole, e o quarto se chama Fenda, que inclusive o pai da Zatanna tá lutando contra ele lá no Multiverso Sombrio, né? Lá no outro lugar. Existe uma pessoa chamada Sopa? É o nome do... O cara tava nome... com fome. É porque ele parece uma sopa mesmo, sabe? Ele, inclusive, até o próprio diabo fica com medo dele. Você vê que, como dizem, né? Até os demônios têm seus próprios demônios. Os demônios têm fome. Os outros, eles não são só aquilo que a humanidade reprime, mas que os próprios monstros do universo de se reprime. Pra você ver o quão bizarro essas criaturas são. Mas aí, vocês devem estar se perguntando, onde que o homem invertido, que é o principal motivo, que é o homem invertido, onde que ele entra nessa história? Bom, vamos... Ele que tá gravando o vídeo. Ele que tá gravando o vídeo. Estranhas imagens de um homem com a faceta invertida em locais públicos começaram a ser veiculadas na internet. Várias teorias foram criadas, mas no final não passou de uma obra do artista Trevor Hanson, conhecido por criar imagens assustadoras e surrealistas. Só lembrando também que o Trevor Hanson, ele é o criador do Siren Head, né? Aquela criatura que circulou bastante na internet também. Seu personagem, Homem Invertido, se caracteriza pela personalidade sádica e se alimentar do horror. Sua aparência, segundo o próprio Trevor, é na verdade um avatar, apenas a forma física de uma criatura que, na real, é muito maior. Sua aparência invertida é porque ele adora perverter as expectativas de como um ser humano é constituído. Baseado nessa obra do Trevor, podemos aplicá-la diretamente na DC Comics. Lembrando que, como a gente falou, os outros, eles também assumem essa forma considerada distorcida, justamente porque eles são aquilo que a humanidade e os monstros julgam como disforme, feio, repulsivo, aquilo que a humanidade e os monstros não querem enxergar dentro de si mesmo. Baseado nessa obra do Trevor, podemos aplicá-la diretamente na DC Comics. Lembrando que a grande escuridão, lembra que eu falei da grande escuridão, inconsciente, sendo também a sombra, quando o Nabu abriu um rombo na realidade para que essa grande escuridão viesse, ela precisava se manifestar fisicamente no multiverso. E diferente dos Other Kinds até então, que se manifestaram em um apodrecimento interdimensional, dessa vez ela se manifestou como um dos Other Kinds mais perigosos, que na verdade esse Other Kinds, né, esse membro aqui da outra espécie é na verdade a junção de todos eles. Esse Other Kind poderoso apareceu pela primeira vez quando a Grande Besta estava se manifestando no multiverso. Então, ela explica que, por não ser acostumada a ter uma forma física, ela assumiu uma aparência do que chamamos de homem invertido. A mera presença dessa criatura estava distorcendo toda a realidade. A forma não é mera coincidência, pois assim como explicado lá na lenda de Trevor, a aparência do homem invertido é uma alusão ao que a humanidade ou os próprios monstros julgam como distorcido, errado, inapropriado, né, para quebrar mesmo as expectativas do que é ser um ser humano. Eu acho legal que nessa parte a Zatanna, ela responde o homem invertido falando assim, a grande besta, né, que a grande besta está falando, eu não sabia qual forma tomar, porque eu não sou acostumada a andar como um ser físico, então eu tô assumindo a forma desse homem invertido. Aí a Zatanna fala assim, então você faltou às aulas de anatomia. Gente, a Zatanna é maravilhosa. Enfim, o homem invertido,
possivelmente pode ser um avatar dessa criatura, dessa lenda que que acabei de contar pra vocês, né? Tô contando pra Cris, tô contando pra vocês também. Pode ser, não tem confirmação alguma, mas não duvido que o Tynion tenha usado isso de referência, porque, gente, é muita coincidência. Então, vamos criar uma teoria maluca aqui. Pode ser que essa lenda do Homem Invertido exista no universo de si, considerado que o universo de si ela está aberto a sofrer influências de criaturas de fora, né? A DC já deixou bem claro que as histórias de DC são metatextuais, ou seja, elas interagem com o nosso mundo. Inclusive o John Constantine nas últimas HQs ele chegou a alterar o roteiro da HQ. O próprio Homem Invertido aparentemente também pode distorcer até a própria HQ, considerando que é a grande besta. Mas enfim, não vou discutir sobre isso. Não é o assunto. Senão vai vir gente, mas sem interpretação ele não é tão poderoso, vai chorar vai chorar lá no mundo invertido, lá no multiverso sombrio. Chatice, velho. Implicar com personagem fictício. Mas enfim, eu não duvido que essa lenda exista mesmo no universo de si. E a grande besta viu nela uma oportunidade de se formar como uma lenda né, do multiverso, dando vida a essa lenda. Sendo que por trás dela tá lá a grande besta, que representa tudo aquilo que as pessoas querem, né, jogar fora. É como o It. Então, ele vem na forma, né, ele percebe que a criança tem medo e ele personifica aquilo dali causando medo, ou seja, ele se alimenta do medo. Isso. E se a pessoa não tiver medo dele, então ele não tem força. Então não tem força. Ele vem como lendas que existem mesmo. Acho que ele vem como lobisomem. Sim, ele vem. Depende da pessoa, da cabeça de cada criança. Tem criança que pode ter medo de sangue, ele pode vir como sangue, ele pode vir como vários tipos de forma. Se eu ler o livro, você Por isso lembra. que ele chama It. Porque ele é uma coisa, ele pode ser qualquer coisa. Ele também pode ser até uma alegoria a bicho-papão, né? Sim. Que assim, se você parar pra pensar, bicho-papão ele não tem formato, mas ele é um bicho que ele vem pra poder te assombrar, né? No caso de Bajacama e tal, mas ele não tem uma personificação, depende da visão de cada criança. Exatamente. Então é basicamente isso. O Homem Invertido é nada mais do que, como o próprio fala, ele é só uma casca, ele não é um personagem mesmo. Ele é só algo que a grande besta aproveitou que já existia essa lenda do Homem Invertido e personificou. Ele reforça isso o tempo todo, ele só toma aquela forma para que o cérebro das criaturas do multiverso, sem ser o sombrio, obviamente, entendam. Né? Então ele é isso, ele também é o que Hecate reprime. Ele vem para ser a personificação, né, da metáfora do medo. Então ele vem para poder tomar uma forma e ter um motivo para poder ter medo. Porque se você falar que o que é o medo? O medo ele pode ser diversas coisas, mas você tem que ter uma personificação. Então cada história tem a sua personificação do medo. No caso desse, é o Homem Invertido que veio para poder tomar um formato e veio do medo de Hecate, né? Dos medos da Hecate. De todo mal, parando para pensar, ele não é ruim. Ele não é ruim. E ele é injustiçado porque ela trancou ele e ele é simplesmente o desejo dela. Sim, por exemplo, se ela fizesse a questão do equilíbrio de saber que ela tem esse lado ruim e souber lidar, tava tudo certo, mas ela não sabe, porque o que ela entendeu é que deixa eu trancar o meu lado ruim pra ele não existir, só que não vai deixar de existir. A gente precisa do lado ruim. A gente precisa do lado ruim, o lado bom e o lado ruim. Nesse caso, ele é o lado ruim dela que ela não quer aceitar. E a gente viu que resultou, ela acabou sendo enganada pelos magos, os magos abusaram dela, porque ela não tinha a maldade, ela não enxergava a maldade nas pessoas, porque ela arrancou a sua malícia. É por isso que tornam a repetir nesses estudos. O arquetipo sombra não é necessariamente ruim, ele é aquilo que você reprime. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da maquiagem. A gente fez pra, né, fazer uma coisa diferente pro vídeo e tal. Assim, foi tudo assim... foi tudo corrido. Não, mas realmente foi só pra poder trazer um pouco de... né, um cenário, um horror, um cenário diferente, um vídeo mais interessante. Vocês podem colocar nos comentários que tipo de, não só de maquiagem, mas de assunto que vocês queiram ouvir, uma explicação do porquê de algumas coisas na linha do tempo, né, e aí isso vai de vocês, que vocês pedirem pra gente também. Esse é o DC Coven, eu sou o Gabriel. E eu sou a Cristiane.
dá like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui alguma coisa pro YouTube saber que você gosta de receber os nossos vídeos, que você gosta do que a gente tá falando, dos assuntos. Eu também tenho um canal, meu particular, que eu faço maquiagem, mas eu também posso fazer maquiagem tanto nesses, né, daqui de si, quanto lá no meu canal. Então, só vocês pedirem, tá bom? Beijo pra vocês e tchau. Fiquem com os other kinds. Other kinds.